Ok, continuando, né? Continuando nosso vídeo, nosso vídeo não, né? As nossas aulas aqui sobre funções. No primeiro vídeo eu expliquei para vocês todo o contexto de funções, da necessidade, dos benefícios. E nós finalizamos com a definição dessa simples função, que é uma função de saudação, né? E a gente viu muita coisa aqui, ó. Olha como tem muita coisa, né, nesse código, né? Nós temos a própria estrutura de funções, uma estrutura bem básica, e a gente tem muita coisa sobre isso, né? JavaScript, especificamente JavaScript, é uma linguagem de programação onde as funções têm um papel protagonista, e com o tempo a gente vai descobrir isso, né? Então vejamos, né? Então nós temos a palavra reservada function, é como se fosse para você adicionar um novo termo no vocabulário do seu programa. Lembra daquele erro quando você chama uma variável que não existe, né? O nome não foi definido, algo do tipo? Agora você vai chamar algo, você vai definir, né, algo que vai passar a ser válido no seu programa, certo? Então nós temos uma função chamada saudação, que eu posso chamar ela quantas vezes eu desejar, certo? Então nesse código aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui, eu chamo saudação na linha 6, eu poderia, vou segurar aqui o Alt Shift para baixo, eu vou chamar a saudação 3 vezes, certo? Então significa que esta função foi catalogada no vocabulário do seu programa e eu peço para executar esse conjunto de instruções que nós temos aqui dentro, né, da nossa função. Funções são legais e tornam seu código profissional. Muito bem, está aqui. E aí eu vou chamar essas duas instruções, que é a 2 e 3, de uma forma encapsulada, né? Seja abraçada por isso. E vou economizar linhas de código, certo? Vejam só, chamou a função 3 vezes. Isso é invocar a função ou chamar uma função. Perfeito? Ficou legal, não é isso? Então vou apagar essa instrução, deixar aqui saudação, pronto, só isso. Deixa essa hello por enquanto, tudo bem? Mas aí a gente pode usar o poder dessas funções, né, para fazer um pouquinho mais, né, para estruturar o programa como um todo, né, a gente pode criar uma função chamada de principal, que é a função que vai representar o seu programa, e esta função pode ir chamando as funções que têm trabalhos específicos. Tudo bem? JavaScript, eu já disse para vocês, funções têm um papel protagonista. Em JavaScript a gente vai aprender bastante coisa sobre isso e você vai tomar conhecimento dessa estrutura maravilhosa e vai ser fácil migrar para outras linguagens se for necessário, e é bastante comum um programador trabalhar com mais de uma linguagem. Você vai ver tudo isso que você está vendo aqui em diversas outras linguagens de programação, porque acho que nenhuma lida com funções como o JavaScript lida de forma tão maravilhosa, tudo bem? A priori pode parecer complicado, mas não é. Aproveitando esse vídeo, esse segundo vídeo sobre funções, eu vou apresentar para vocês um site chamado URI Jude Online, né? É um site brasileiro que ele tem um catálogo de questões para você treinar e participar de competições, né? Eu costumo utilizar também nas nossas aulas, né? Agora no ensino remoto, para não sobrecarregar muito, a gente está com uma quantidade de tarefas bastante reduzida, né? Então as atividades são pouquinhas, né? Nesse semestre a gente está fazendo pouquinho, mas eu estou tentando de alguma forma também deixar vocês fortes, tão fortes como as turmas anteriores foram. Tudo bem? Então eu entrei no URI, mudei meu idioma aqui para português, porque meu navegador ele carrega por padrão aqui em inglês. Cliquei aqui no modo iniciante e a gente tem uma série de questões aqui bem simples e outras um pouco maiores, mas eu vou abrir aqui essa 1017. Né? São questões, eu vou mostrar depois para vocês como submeter para que ele possa fazer a avaliação, mas o que eu quero fazer por enquanto é só seguir um exemplo qualquer. Então vamos fazer o seguinte, né? Aqui em modularização, eu vou criar aqui um programa que eu vou chamar ele de URI 1017. O nome da questão é gasto combustível, né? Deixa eu renomear aqui o rename. Gasto combustível. Outra coisa, né, nessa primeira semana de exercício, tente utilizar o máximo possível sempre tudo em minúsculo, não utilize espaço nem acento, utilize apenas letras em minúsculo, os numerais e o underline, certo? Extensão JS no final. Tudo bem? Vamos ler aqui a questão e vamos resolver essa questão aqui do URI, tentar resolver, né? Utilizando as funções para estruturar. Vamos ter duas funções, uma que vai representar o programa como um todo e uma função que vai fazer o trabalho específico de calcular o combustível. Gasto de combustível.
Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem. Ao utilizar um automóvel que faz 2 quilômetros por litro. O que significa? Que a cada 12 quilômetros vai 1 litro de combustível. Acho que vocês até fizeram essa questão lá naquela pequena lista lá, a lista 01 do professor Fábio. Né? Para isso, ele gostaria que você o auxiliasse através de um simples programa. As pessoas usam essas expressões aqui para pagar pouco, a gente. É só um programinha. Né? Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas e a velocidade média durante a mesma. Né? Então, a gente vai lembrar aqui da física. Qualquer coisa, a gente abre o Google aqui, como é que faz para calcular. Assim, pode-se obter a distância percorrida. Com essa distância percorrida, fica fácil calcular quantos litros seriam necessários. Né? Então, mostra o valor com 3 casas decimais. As questões do URI sempre vêm assim, né? Com um contexto bem explicado para a gente treinar nossa capacidade de interpretação. Uma explicação de como você vai receber os dados. E nesse caso, está falando que você vai receber 2 números inteiros. O primeiro é o tempo em horas e o segundo é a velocidade em quilômetros por hora. Está explicando. Então, a primeira entrada 10 são 10 horas e o 35 é a velocidade, 85, né, 85 km por hora. E a saída, ele quer a quantidade de litros para fazer a viagem, ele fala que quer com 3 dígitos após o ponto decimal. Tá bom? As questões do URI são bem boazinhas, não são como as lá do professor Fábio, né? Que elas são mais condensadas e já vêm com solução. Então, nós temos 2 tipos, né, de questões, essa daqui para você ler, interpretar, entender um pouquinho mais, essa do professor Fábio lá para você treinar mais a sua capacidade e melhorar a sua capacidade de programação. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu vou precisar receber? Já a gente chega lá no processamento, né? Eu vou precisar receber 2 informações, o tempo e a distância. O que eu vou precisar? O tempo e a distância não, o tempo e os quilômetros. O que eu vou precisar computar? A distância para, logo em seguida, a partir da distância, e o consumo são 12 km por hora, eu poder computar o consumo do veículo, tudo bem? Qual é a fórmula mesmo para a gente calcular a distância? Se eu receber os quilômetros por hora aqui, né? Os quilômetros por hora, que é a velocidade, vezes o tempo, né? Vezes o tempo. É bem simples, é uma multiplicação simples, não é isso? Se você vai 85 km por hora, em cada hora você vai andar 85 km. Vezes 10, você vai andar 850 km. Nesse exemplo aqui, né? Se você andar 85 km por hora por 10 horas, você vai rodar 850 km. E se você gasta 12 km por cada litro, ou 1 litro a cada 12 km, então a fórmula seria mais ou menos isso, né? O tempo vezes a velocidade, que é 85, dividido pelo consumo, que é 12. Olha, vejam só, 10 vezes 85 dá 70,833. Está certinho aqui. Essa parte da física está afinada, né? Então, vamos lá. Já sabemos o que nós temos que fazer. Verificamos que nós temos 2 etapas. Primeiro, calcular a distância. Segundo, calcular o consumo, né? E, por fim, apresentar o consumo como foi especificado. Então, vejam só o que nós vamos fazer. Nós vamos criar aqui uma função que é chamada de principal, que ela vai ser o nosso programa, certo? Só lembrando que a estrutura de uma função é essa daqui. Ela tem a palavra reservada function, ou seja, nós vamos criar uma nova palavra no vocabulário, que é chamada de principal. Alguém vai poder chamar principal acompanhado de 2 parênteses, que isso representa um conjunto de instruções que vão estar aqui. E fica abraçado pelas chaves, e a gente costuma botar essa indentação, a gente não bota as instruções aqui na primeira linha. Vocês viram que quando eu dou o Enter, ele já cai aqui recuado, que é para que você não se confundir com as instruções que ficam aqui na coluna 0, assim dito, né? Então, tá aqui, eu vou só botar um console log aqui, e vou chamar isso aqui de, vamos sem pressa, né? De principal, né? De principal não, vou até dar outro nome aqui para ela. Consumo. Consumo veículo, certo? Isso aqui é texto, viu? Quando eu falei para vocês usarem as palavras em minúsculo e tal, é para os termos com suas palavras reservadas, nomes de variáveis, nomes de função. Quando está dentro de aspas, isso aqui é texto, é livre. O que você botar vai ser interpretado, porque isso não é o nome de uma variável, não é o nome de nada. É um valor, um raw, né? A gente chama de raw, é um valor bruto mesmo, certo? Se eu rodar isso aqui, isso vai acontecer bastante com vocês,
Se eu rodar esse código, Ctrl L aqui para limpar, ou então clear, se for no Windows, CLS, né? Eu vou rodar aqui a minha questão, que é a URI. Eu pressiono, eu faço rápido aqui, supostamente rápido, vocês ficam achando difícil, né? Eu digito Node, o Node em qualquer computador vai funcionar. Eu começo a digitar o nome de um arquivo. Assim que eu colocar uma quantidade de letras que identifica unicamente ele, basta eu pressionar Tab, que ele completa, certo? Isso aqui vai acontecer com vocês, né? Quando está no comecinho. Você botou e não aconteceu nada. Poxa, eu mandei chamar console, mas não aconteceu. O interpretador, o Node, ele veio para cá e ele interpretou da linha de 1 a 3 e ele fez só catalogar esse nome principal como sendo algo que pode ser chamado, certo? Só que ninguém chamou, por isso que deu tudo certo, mas não apareceu o que você esperava. Então eu preciso chamar a principal aqui, agora sim, aqui é a definição de uma função, com todos os seus passos aqui internos, e aqui é a invocação, é chamando esta função para ela executar. Salvei lá, se eu rodar novamente aqui, agora sim executou o código. Vou pedir meus dados. A gente está usando uma biblioteca, deixa eu tentar lembrar aqui como é que a gente usa ela. A prompt, né? Pode dar qualquer nome aqui para prompt, eu lembro que era assim, né? Require prompt sync, e essa prompt sync ela é uma função, por isso que a gente bota esses parênteses aqui no final. Aqui eu digo o nome do pacote que eu quero importar. Por default ele retorna isso aqui como se fosse uma função, internamente uma função, e eu chamo ela. Muito bem. Agora eu vou receber os dados, eu vou, enfim, continuar utilizando essa regrinha aqui por enquanto, né? Entrada, vou precisar receber, vamos aqui no URI novamente, as horas, que é o tempo em horas, e a velocidade, né? Então, tempo, eu vou receber utilizando o nosso prompt. O prompt é um nome qualquer que eu dê. Tempo em horas, eu peço para a pessoa digitar. E aí a gente já sabe que a gente pode utilizar uma função interna chamada number e abraçar tudo isso aqui, ó. Ou seja, o que a pessoa digitar, que é sempre um texto, uma string, ó, é uma string, o que ele retorna, ele vai ser entregue, ou seja, o que o prompt receber vai ser entregue para number, e number vai retornar um número para a variável tempo. Eu faço a mesma coisa para a velocidade. Pessoal, façam dessa forma aqui, bem explícito, os nomes das variáveis bem explícitos. Se é tempo, se é velocidade, bonitinho, tá bom? Para ficar fácil de ler, de manter. Vocês já viram aí que a gente passa a maior parte do tempo procurando erros, ajustando o nosso software. Aqui eu faço a mesma coisa. E nesse vídeo é só essa questão que a gente vai fazer, né? Number, deixa eu recuar aqui um pouco mais isso. Muito bem, tá aqui. Agora eu vou fazer a parte de processamento, né? Aqui no principal. Então aqui no processamento eu preciso fazer o seguinte, vejam só. Eu preciso calcular o consumo, dado o tempo e uma velocidade. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou terceirizar. Eu não quero fazer aqui dentro do meu programa principal. Eu quero que alguém que saiba, vou chamar alguém que sabe fazer isso, e esse alguém vai me dar a resposta, certo? Então, eu vou receber o consumo. Cara, tem alguém aí que sabe calcular consumo da viagem? Sei lá, qualquer... E eu vou te entregar, eu vou passar para esse cara aqui, né, calcular consumo de viagem, eu vou passar o que ele precisa para poder calcular. Então, ele precisa do tempo, ou seja, o tempo que eu recebi, observe que ele mudou de cor, porque agora está sendo usado, aqui não usado, né, declarado, mas não usado. Eu vou passar o tempo e vou passar a velocidade, perfeito? E aí nós chegamos aqui num conceito que tem aqui nos slides, um conceito não, só está aqui. Parâmetros e argumentos. Então, vai existir uma função chamada calcular consumo viagem, esse é o nome dela. Vocês viram que eu abri parênteses aqui e fechei parênteses e mandei duas coisas para ela. Esses elementos que a gente manda para uma função, eu mandei essas duas variáveis, eu não mando as variáveis, eu mando o conteúdo delas. O conteúdo da variável tempo, que é um number, e o conteúdo da variável velocidade. Eu vou mandar para ela lá, são os dois argumentos. Tudo bem? E ela vai me retornar, ou seja, a gente já vai criar outro tipo de função, ela vai me retornar o consumo. Com este consumo retornado, eu vou apenas mostrar aqui para o usuário, né? Então, aqui console.log
E eu vou utilizar aqui... Deixa eu ver. Ele quer que eu apresente, eu vou botar do jeito que ele quer, somente o número, né? Ele não quer informações, texto nem nada. Então vamos lá. Eu vou só botar consumo, ponto to fixed, é assim, né? Com 3 casas decimais. Muito bem. Aparentemente está terminado, né? Mas vai dar um erro aqui, né? 15 minutos, né? Vamos aqui, Node, vou executar aqui novamente. Ele executou aqui, deu tudo certo por enquanto. Eu vou botar 10 horas a uma velocidade de 85. E deu erro, como eu disse para vocês. Qual foi o erro? Vejam só, reference erro. O erro está aqui, né? O erro foi dado. Aí vocês têm que aprender a ler, né? Acostumar. O erro foi no arquivo, na linha 11, tá vendo aqui, ó? Na linha 11, essa é a linha que está com o erro. E qual foi o erro? Olha, calcular consumo viagem não está definido, ou seja, eu não conheço esse termo. Portanto, você não declarou uma função com esse nome, você chamou e ainda mandou 2 coisas para ela. Tudo bem? Agora vamos definir. Agora eu vou definir a função. Eu posso definir em cima ou embaixo, que vai dar certo. Eu vou definir aqui em cima por enquanto, depois eu explico para vocês por que poderia ser em cima ou embaixo. Então, vai existir uma função chamada calcular consumo. Eu vou abrir aqui o espaço para botar os argumentos e aqui será o corpo dela. Ela vai receber 2 parâmetros. Aqui a gente chama de parâmetro. Na definição, chama de parâmetro. Quando for chamar, a gente chama isso de argumento. Quando vai invocar uma função, a gente passa argumentos. E na definição, a gente declara parâmetros. Então, vai receber tempo e velocidade. Por enquanto, eu vou usar o mesmo nome. Feito. Com o tempo e a velocidade, agora eu vou fazer esse trabalho específico. Vocês estão vendo que eu estou utilizando funções para terceirizar uma tarefa, não é isso? Então, vamos lá. A distância, calcular a distância vai ser igual a tempo vezes velocidade. Pronto. Com a distância calculada, agora eu posso calcular o consumo propriamente dito. O consumo de combustível vai ser a distância dividido por um valor fixo, que é 12, né? Então vai ser o numeral 12 mesmo aqui, porque ele é fixo na questão, o consumo do veículo não varia, né? Muito bem. Feito isso, essa função, observe que ela está sendo atribuída, o resultado dela está sendo atribuído a uma variável consumo, né? Aqui não é console, é consumo, né? A uma variável chamada consumo. Só que ela é do tipo void, void é vazio, ou seja, esta função não devolve nada para quem chama ela, certo? E eu só posso atribuir a uma variável a chamada de funções que tenham retorno, tudo bem? Isso são chamadas de funções frutíferas. Então eu pego aqui e digo, olha, retorne, a palavra retorne, o consumo. Então vamos lá, o fluxo universal da computação se manifestou aqui novamente. Nós temos no nosso vocabulário uma função que tem um trabalho específico, o nome dela já diz o que ela faz, porque o nome está bem feito, ela calcula o consumo de uma viagem, ela precisa receber aqui os elementos, os insumos para dar certo, ou seja, a entrada dela são 2 variáveis, uma chamada tempo e outra chamada velocidade, e ela sabe computar o consumo e vai retornar isso. Está aqui o retorno, tudo bem? E agora supostamente é para dar certo. Tudo bem? Então, ó, inclusive está mostrando aqui que é do tipo number, o toFixed está certo. Vamos lá, se tiver um novo erro, a gente computa 18 minutos. Né? O tempo são 10 e a velocidade 85 km por hora. E deu certíssimo, olha, resolveu tudo bonitinho. E o nosso código agora está organizado. Nós temos o nosso programa em si, que é esta função principal, que ele recebe os dados do usuário e chama uma outra função que sabe fazer um trabalho específico. E eu posso chamar esta função em quantos lugares eu desejar, porque agora ela está catalogada. Ela tem as entradas, que são os seus parâmetros, então quando eu chamar eu tenho que mandar. Você não precisa obedecer esse mesmo nome lá. O que acontece é o seguinte, quando eu chamo uma função, os argumentos que eu mandar aqui na ordem que eles estão, eles serão entregues aqui. Aqui eu poderia chamar de forma errada apenas de T e V, e aqui chamar apenas de T e V, e mesmo assim continuaria dando certo, porque o que importa é o conteúdo da variável tempo vai ser entregue, como ele está na primeira posição, vai ser entregue para o primeiro parâmetro, que é o T. O segundo argumento vai ser entregue para o segundo parâmetro, certo? Se o nome der coincidência aqui para usar o mesmo, tudo bem.
Tudo bem? E o nosso código já ficou super organizado e funcional. Antes de completar os 20 minutos, é isso. No próximo vídeo a gente fala talvez mais um pouquinho aqui de funções.